Desde pequena, Sarada cresceu praticamente sozinha com sua mãe. Logo após seu nascimento, Sasuke partiu em uma missão de longo prazo, investigando ameaças remanescentes ligadas a Kaguya Otsutsuki para impedir que calamidades antigas voltassem a se repetir. Conforme os anos passavam, a ausência prolongada fazia com que Sarada construísse apenas lembranças vagas dele. Sakura, percebendo o vazio que isso deixava na filha, se esforçava diariamente para reforçar a ideia de que Sasuke continuava conectado à família e que retornaria assim que sua tarefa estivesse concluída. Era a forma que encontrava de proteger o coração da filha. Com o tempo, Sarada ingressou na academia ninja, fez amigos, iniciou treinamentos, mas o pai continuava distante, sem enviar notícias. Isso começou a desgastá-la emocionalmente, principalmente quando via outras crianças acompanhadas de seus pais durante as preparações para a graduação. A frustração acumulada se transformava em irritação, até que num momento de tensão, ela confrontou Sakura sobre os motivos da ausência contínua de Sasuke. A mãe, incapaz de explicar algo que nem ela compreendia totalmente, ficou abalada, e uma explosão emocional acabou deixando sua casa destruída. Exausta e preocupada, perdeu os sentidos logo depois. Entre os destroços, Sarada encontrou uma imagem antiga de Sasuke ao lado de algumas pessoas desconhecidas, entre elas, uma garota cuja aparência lhe chamou a atenção. Aquela descoberta alimentou novas dúvidas sobre sua origem. Sentindo que não teria respostas ali, ela decidiu ir atrás de Sasuke para obter esclarecimentos diretamente dele. Por coincidência, naquele mesmo dia soube que o Hokage deixaria a vila para se encontrar com seu pai. Determinada, pensou em como seguiria sem levantar suspeitas. O acaso colaborou quando se ofereceu para entregar uma refeição que Boruto não conseguiu levar a Naruto, usando isso como pretexto para acompanhá-lo discretamente. Durante o trajeto, ela e Shosho acabaram sendo interceptadas por um estranho que exibia Sharingan, algo que desafogava toda a lógica que Sarada conhecia sobre sua linhagem. A tentativa dele de forçá-la a acompanhá-lo resultou em um ataque direto, interrompido apenas com a chegada de Naruto, que conseguiu afastar o inimigo. Preocupado com o que poderia ocorrer se elas retornassem sozinhas, o Hokage decidiu levá-las consigo. Ao perceber que Sarada estava confusa sobre sua própria origem, ele tentou tranquilizá-la a partir das semelhanças que observava entre ela e seus pais, reafirmando o vínculo que ela temia estar perdendo. Quando se aproximaram do ponto onde Sasuke estaria, Sarada desviou a atenção de Naruto para encontrá-lo antes, chegando a despertar pela primeira vez seu Sharingan devido à ansiedade. A expectativa dela, no entanto, foi quebrada quando o pai reagiu de forma hostil ao vê-la, incapaz de reconhecê-la de imediato. Isso a abalou profundamente, pois, mesmo tendo poucas memórias dele, o reconheceu instantaneamente. E embora ela tentasse esclarecer suas dúvidas sobre a foto e sobre Sakura, Sasuke manteve a postura fria, deixando claro que suas longas viagens não tinham relação com ela. Ferida emocionalmente, Sarada se afastou às lágrimas. Antes que Naruto pudesse confortá-la, um novo inimigo apareceu, Shin Uchiha. Ele atacou sem aviso, deixando Naruto incapacitado por alguns instantes e mirando Sarada logo em seguida. Sasuke interveio imediatamente, colocando-se entre sua filha e o ataque. Foi só graças à chegada repentina de Sakura que o adversário foi derrotado, embora a vitória tenha durado pouco, já que uma pequena criatura que acompanhava Shin conseguiu capturar Sakura e fugir com ela. Diante disso, Sasuke concluiu que aquele homem utilizava implantes de Sharingan e, suspeitando do envolvimento de Orochimaru, foram buscar respostas com ele. Ao chegar ao laboratório onde esperavam obter informações, Sarada encontrou Suigetsu, alguém que também aparecia na foto que a atormentava. Isso reacendeu suas dúvidas, levando-a a questionar quem era a mulher retratada ao lado dele. Suigetsu indicou que Karen se encontrava em outro esconderijo, mas a ansiedade de Sarada fez com que ela revelasse suas suspeitas de forma impulsiva. Diante disso, Suigetsu, tentando ajudá-la, decidiu realizar um teste de DNA com materiais que tinha ali. O resultado apontou coincidência genética, sem que eles soubessem que a suposta amostra de Karen, na verdade, pertencia a Sakura, guardada por Karen após auxiliar no parto de Sarada anos antes. A revelação abalou profundamente Sarada, que, confusa e ferida, começou a questionar tudo o que acreditava sobre sua própria origem. Naruto tentou aliviar o peso daquela descoberta, incentivando-a a refletir sobre a relação construída com Sakura ao longo dos anos. Ao revisitar mentalmente a vida que compartilharam, Sarada reconheceu que o vínculo entre ambas era marcado por afeto genuíno, mais sólido do que qualquer documento poderia determinar. Com essa clareza, ela retomou o foco e acompanhou o grupo no resgate de Sakura. Durante o confronto final, Sarada testemunhou a sincronia de seus pais em combate, percebendo que havia entre eles um laço profundo, forjado não só pela história, mas também pela confiança mútua. Ali ela finalmente experimentou uma sensação de pertencimento que dissipou qualquer resquício de dúvida. Depois dessa missão, Sasuke compreendeu o impacto da distância que mantinha da família e dedicou algum tempo à filha antes de partir novamente. Foi nesse momento que Sarada entendeu o gesto único que simbolizava o afeto de seu pai, e após essa jornada ao lado do Nanadaime, tomou a decisão de trilhar o caminho rumo ao título de Hokage. Com o avanço da nova geração, os jovens ninjas foram distribuídos em equipes. Sarada, Boruto e Mitsuki passaram a treinar sob a liderança de Konohamaru no renascido time 7. Embora Sarada já conhecesse Boruto, os dois não tinham uma relação particularmente próxima. No entanto, o convívio constante exigiu cooperação,
e a dinâmica do time acabou aproximando-os. Durante os exames Chunin, Sarada demonstrou habilidade excepcional, chegando até a fase final, porém, acabou eliminada antes de perceber que Boruto utilizava truques proibidos, o que a desapontou profundamente. Essa tensão acabou ofuscada pela invasão repentina de Momoshiki. Após a derrota de Momoshiki, Sasuke começou a investigar uma nova ameaça, a organização Kara. Enquanto isso, Sarada se reconciliou com Boruto e recebeu uma missão diretamente de Naruto. Ela e seus companheiros deveriam escoltar um equipamento ninja até um centro de pesquisa em Ryutan. Porém, ao chegarem, souberam que Konohamaru corria perigo e sem hesitar, se dirigiram ao local para ajudá-lo. Lá, descobriram que Ao, antes considerado aliado, trabalhava secretamente para Kara. Após superarem esse inimigo, foram confrontados por Kashin Koji, que só se retirou quando o karma de Boruto se manifestou. Após isso, o time 7 encontrou um jovem com o mesmo selo misterioso que Momoshiki deixou em Boruto. Sarada presenciou o poder brutal de Kawaki, que após a batalha, ficou inconsciente e pôde ser levado à Vila da Folha. A narrativa então passou a focar mais na relação entre Boruto, Kawaki e o karma, mas Sarada se recusava a ficar estagnada. Ciente de suas próprias limitações, procurou Sasuke para aprender o Chidori. Ele concordou, já que o Sharingan dela estava plenamente amadurecido. Infelizmente, uma nova missão afastou Sasuke antes que o treinamento fosse concluído, obrigando Sarada a continuar sozinha. Enquanto isso, Sasuke e Naruto enfrentavam o líder da Kara, em uma batalha da qual apenas Sasuke voltou, ferido e exausto. Em paralelo a isso, Sarada descobriu que Jigen havia invadido a vila. Imediatamente se juntou a Boruto e Kawaki, descobrindo que Naruto havia desaparecido. A conexão entre Boruto e Kawaki com o chakra do Hokage permitiu que abrissem um portal até o local onde ele estava aprisionado. Então, se juntando aos demais, Sarada chegou a uma dimensão isolada, onde encontraram Naruto selado e vigiado por Bouro, outro alto membro da Kara. Sarada identificou que Bouro manipulava uma névoa tóxica carregada de um vírus agressivo. Trabalhando em conjunto com Mitsuki, ambos conseguiram elaborar um antídoto improvisado. Com o perigo inicial controlado, o grupo concordou que Sarada deveria assumir a liderança. Ela elaborou um ataque inicial para desequilibrar Bouro, abrindo caminho para Boruto e Kawaki combinarem suas técnicas. Mesmo assim, Bouro regenerou os danos quase instantaneamente. Kawaki então revelou que Bouro possuía um núcleo interno responsável por sua regeneração, e que ele podia mover esse núcleo pelo corpo. Com essa informação, Sarada formulou uma estratégia ousada, atacar com velocidade suficiente para impedir qualquer reação. Concentrando tudo o que havia aprendido, conseguiu executar o Chidori com precisão absoluta, acertando o núcleo antes que Bouro pudesse reposicioná-lo. A investida abriu a oportunidade para libertarem Naruto do selo. Entretanto, mesmo desestabilizado, Bouro continuou lutando até que uma força desconhecida despertou dentro de Boruto e destruiu o inimigo. A cena deixou Sarada profundamente abalada, pelo temor do que aquele poder poderia significar para o futuro de Boruto. Após retornarem à Vila da Folha, enquanto se recuperavam no hospital, Sarada contou a Sasuke tudo o que havia acontecido no campo inimigo, inclusive o fato de ter aperfeiçoado o Chidori sozinha, algo que surpreendeu e deixou Sasuke orgulhoso. No entanto, ela também a alertou sobre manifestação estranha em Boruto, como a súbita formação de um chifre e a alteração de um de seus olhos, sinais claros do avanço do karma. Nem houve tempo para que a vila assimilasse essas descobertas. Uma nova ameaça surgiu, encarnada na figura de Shiki Otsutsuki. Sarada ficou de fora dessa missão, pois Sasuke julgou que apenas Boruto deveria acompanhá-lo. A jovem permaneceu na vila aguardando notícias. O retorno deles trouxe alívio e dor. Seu pai havia perdido um olho no conflito. Diante disso, Sarada decidiu que mostraria a ele que estava pronta para suportar responsabilidades ainda maiores. Com o intuito de aliviar a tensão após o ataque de Shiki, Naruto restabeleceu os exames Chunin. Sarada teve um desempenho exemplar, tornando-se a única de seu time a ser promovida. O título de Chunin veio junto com uma mudança. Ela seria oficialmente designada como a nova líder do time 7. Antes disso, teve uma última missão sob o comando de Konohamaru, encerrada com uma foto que marcava o fim dessa fase. Embora preparada para liderar, Sarada enfrentaria desafios inesperados. Numa noite tranquila, Sarada percebeu que Kawaki ainda tentava compreender o significado de ser um shinobi. Ela tentou orientá-lo, explicando que o trabalho em equipe ampliaria suas capacidades. Mesmo assim, ele rapidamente se irritou com as limitações impostas pelos métodos tradicionais do mundo ninja. Sarada insistiu que uma base sólida era necessária antes de buscar caminhos alternativos, mas Kawaki, impaciente, acabou atacando o grupo. Boruto precisou impedi-lo, o que não adiantou muito. Kawaki deixou claro que buscaria força por qualquer meio para evitar que Koji machucasse Naruto. Essa postura deixou Sarada inquieta como capitã, pois tornava evidente que ela não tinha controle sobre ele. Os acontecimentos logo
logo se agravaram. Kawaki enfrentou Cold no processo, tirou a vida de Boruto. Este voltou a respirar graças à intervenção de Momoshiki, mas o episódio deixou Sarada aterrorizada, sobretudo com a progressiva transformação de Boruto em algo cada vez mais semelhante a um Otsutsuki. Isso fazia dele um alvo perfeito para os planos de Cold e da Árvore Divina. A preocupação de Sarada aumentou ainda mais ao perceber que Sasuke passava muito mais tempo na vila com Boruto do que com ela, demonstrando um sentimento que ela tentava ignorar. Mitsuki levantou a possibilidade de Sarada estar nutrindo algo além de preocupação pelo companheiro de equipe, mas ela negou com veemência, ainda que sua própria postura a contradissesse. Com o tempo, Boruto se recuperou e o time 7 voltou às suas atividades. Eles foram convocados ao gabinete do Hokage para receber informações sobre novas ameaças, Cold, Eida e Daimon. Sarada acreditou que aquilo levaria a uma missão mais direta, mas Shikamaru lhes deu outra função, manter-se próximas de Eida e Daimon. Amado revelou que os poderes dos irmãos eram derivados da Árvore Divina, o que os tornava extremamente perigosos. Um detalhe importante também surgiu: Eida possuía a capacidade de despertar atração irresistível em qualquer pessoa que a visse. A particularidade é que Sarada e Sumire eram imunes a essa habilidade, algo raríssimo, o que as tornava as únicas capazes de agir contra ela se necessário. Ainda assim, Shikamaru ordenou que ambas fingissem estar sob influência de Eida, mantendo-se por perto e conquistando sua confiança, enquanto evitavam qualquer ação que despertasse suspeitas, pois Daimon eliminaria instantaneamente qualquer ameaça percebida. O plano começou funcionando. Sarada e Sumire se aproximaram de Eida, ganhando sua simpatia com naturalidade. O cotidiano foi interrompido quando relatos do desaparecimento de Naruto e Hinata começaram a circular. Eida foi quem transmitiu a notícia a Sarada, que imediatamente deduziu que Kawaki poderia estar por trás do ocorrido. Determinada a impedir uma tragédia contra Boruto, ela encontrou os dois lutando e tentou fazer Kawaki recuar, mas ele estava disposto a eliminar qualquer um que atrapalhasse seu objetivo. Sarada acabou virando alvo de sua investida, e Boruto, ao protegê-la, perdeu um olho no processo. Instantes depois, vários shinobi surgiram para capturar Kawaki pelo crime cometido contra Naruto, mas ele fugiu com o auxílio de Momoshiki. Quando Sarada correu atrás deles, um clarão rasgou o céu, e em seguida, tudo mudou de forma inexplicável. Em questão de segundos, Mitsuki, que antes queria capturar Kawaki, tentou atacar Boruto. O mesmo aconteceu com vários ninjas da vila. Sarada percebeu que aparentemente, todos agora viam Boruto como o traidor. Confusa, procurou Sumire, que também não foi afetada. Juntas concluíram que Eida havia ativado uma técnica divina capaz de modificar as memórias da humanidade, trocando completamente as identidades de Boruto e Kawaki nas lembranças de todos. Apenas as duas mantinham a verdade intacta. Sarada percebeu que era a única que podia ajudar Boruto, e fez o que parecia impossível, implorou ao seu pai que o salvasse. Sasuke, também com memória manipulada, acreditava que Boruto era o agressor, porém, a determinação extrema de Sarada despertou o seu Mangekyo Sharingan. Reconhecendo o significado daquele poder, Sasuke decidiu confiar nela apesar de suas lembranças adulteradas. Ele resgatou Boruto e o levou o mais longe possível da vila, desaparecendo com ele. Essa foi a última vez que Sarada viu os dois por muito tempo. Anos se passaram. Sarada amadureceu, mas nunca desistiu de tentar convencer o Hokage interino, Shikamaru, de que Boruto era inocente. Ele sempre a ignorava, insistindo para que focasse em suas obrigações se realmente quisesse alcançar o posto de Hokage. Sarada, no entanto, seguia firme na convicção de que o próprio Naruto jamais desistiu de Sasuke quando todos o consideravam um criminoso, e que a verdadeira liderança exigia essa mesma fé. Ela e Sumire continuaram investigando discretamente. Notaram que embora a vila tivesse sentido durante os anos que algo não fazia sentido, esse resquício de dúvida foi apagado pela influência contínua do poder de Eida. Com isso, ninguém mais era capaz de questionar a falsa realidade. Quando se aproximaram de Eida novamente, Sarada tentou compreender como desfazer a técnica divina. Eida admitiu não saber como revertê-la, mas logo percebeu que Sarada e Sumire ainda não estavam sob sua influência. Antes que a conversa pudesse evoluir, a vila foi subitamente atacada. Sarada não hesitou, correu para o fronte. Cold avançou sobre Konoha acompanhado de criaturas geradas a partir da Árvore Divina, e deixou claro que tinha um alvo emocionalmente estratégico, Sarada. Ele pretendia forçar Boruto a aparecer e sabia que usá-la como isca seria o método mais eficaz. A tática funcionou, pois Boruto retornou no exato momento em que Sarada se preparava para resistir ao ataque. Aliviada por reencontrá-lo após tantos anos, ela se ofereceu para apoiá-lo, mas percebeu que ele pretendia conduzir o confronto principal sozinho. Diante disso, Sarada redirecionou seu foco para proteger a população da vila, já que diversas áreas estavam sob ataque simultâneo. Durante o resgate de civis, ela usou um poderoso jutsu de fogo, o que impressionou quem testemunhou. Porém, essa mesma confiança quase a colocou em risco quando abaixou a guarda por um instante e acabou salva por um aliado que se sacrificou, sendo absorvido por uma árvore viva antes de perder a consciência. Os relatórios posteriores confirmaram que Boruto havia conseguido afastar Cold temporariamente. Mesmo assim, tanto Shikamaru quanto Kawaki suspeitaram que Boruto poderia estar agindo em conjunto com o inimigo. Sarada se posicionou imediatamente contra essa hipótese, argumentando que Boruto havia agido apenas para proteger Konoha e insistindo que os corpos aparentemente capturados pelas
criaturas ainda tinham chances de sobrevivência, algo que incluía Moeg Sensei. O que Sarada ainda não sabia é que algumas dessas árvores estavam começando a remodelar completamente os corpos absorvidos, dando origem a entidades conscientes famintas por conhecimento. Uma dessas novas formas assumiu a aparência de Sasuke, um ser chamado Hidari, que via Sarada como sua presa. Mais tarde, Sarada reuniu-se com Sumire, e ambas reconheceram a dificuldade de restaurar a verdade apagada das memórias da vila. Para Sarada, o fato de Sasuke ter arriscado tudo no passado para proteger Boruto era a prova de que ele escolheu acreditar nela antes de acreditar em suas próprias recordações alteradas. Nesse momento, Boruto retornou brevemente à vila. Depois de tanto tempo sem vê-lo, instintivamente Sarada se lançou nele com um abraço, deixando Sumire com um certo incômodo. Boruto então revelou que Sasuke havia sacrificado-se para garantir sua segurança e acabou sendo capturado. Sarada ficou profundamente tocada. O reencontro trouxe alívio, mas também ansiedade, já que Boruto precisava desaparecer novamente para não ser capturado. Pouco depois, dois seres muito mais poderosos que as criações de Code, Juri e Hidari, invadiram Konoha. Ao saber disso, Sarada correu ao local, temendo que seu pai estivesse envolvido de alguma forma. Ela não tardou a cruzar com Hidari, que avançou para devorá-la. O impostor tentou replicar técnicas características de Sasuke, incluindo Chidori, o que confundiu Sarada. Ela conseguiu evitá-lo e contra-atacar com o mesmo jutsu, ferindo-o. Quando percebeu que ele possuía habilidades similares às do seu pai, tentou entender sua origem, mas Hidari respondeu apenas com hostilidade, envolvendo-a em uma descarga elétrica massiva. Boruto chegou a tempo de afastá-lo, mas o inimigo continuou perseguindo Sarada, tentando surpreendê-la. Em uma batalha coordenada, Sarada conseguiu desequilibrá-lo com um movimento rápido e Boruto finalizou o ser com o Rasengan Uzuriko, libertando a essência chamada Espinhos, necessária para restaurar Sasuke. Porém, antes que pudessem recuperá-la, Juro atacou, tomou a essência e escapou. Himawari cuidou dos ferimentos de ambos. A investigação sobre esses novos inimigos continuou, mas a tensão emocional também veio à tona. Na casa de Eida, Sarada demonstrou frustração por Boruto esconder informações dela. Sumire sugeriu que Boruto talvez precisasse desse espaço e que Sarada deveria refletir sobre seus próprios sentimentos e também sobre os de Sumire. Ela confidenciou que ficou magoada ao ver Sarada abraçando Boruto, pois Sarada sabia de seus sentimentos. Mesmo assim, Sumire reconheceu que não era momento para discutir isso com a ameaça crescente lá fora, e deixou o assunto suspenso. Shikamaru decidiu então enviar Sarada e um time para uma missão nos arredores da Vila da Areia. Ele havia recebido informações de que Boruto possuía um aliado secreto, Koji, que afirmava que essa missão era crucial para o desenvolvimento de Sarada. O objetivo era se infiltrar e enganar dois subordinados de Jura, Ryu e Matsuri, fingindo interesse em aliar-se a eles para eliminar Boruto. A estratégia parecia plausível, pois os inimigos recém-nascidos tinham pouca experiência com traições. Apesar de abalada emocionalmente pelo conflito com Sumire, Sarada seguiu com a missão, contando com o apoio de Yodo e Araya. Ao se aproximarem dos inimigos, o plano progrediu. Sarada rapidamente isolou Ryu de Matsuri, conforme planejado, enquanto Konohamaru atraiu o outro para longe. Sozinha com Ryu e os aliados da areia, Sarada tentou extrair informações sobre o motivo de ele querer matar Boruto. O inimigo admitiu apenas que seguia a ordem de Jura, que via Boruto como uma ameaça pelo conhecimento que possuía sobre a essência de espinhos. Percebendo uma oportunidade, Sarada pensou em usar uma dessas essências como isca. Ryu considerou a estratégia interessante e removeu a essência de seu próprio corpo para testá-la. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, Yodo atacou, revelando intenções reais do grupo. Ryu imediatamente a conteve usando areia. Sarada tentou reagir ao golpe, mas percebeu que seu corpo estava sendo completamente imobilizado. Ryu já os havia aprisionado a todos. A equipe de Sarada estava prestes a ser derrotada quando Araya utilizou uma lâmina especial, forjada justamente para romper materiais como a areia controlada por Ryu. Com um único movimento, ele cortou a prisão que os envolvia e libertou todos. Sarada, agora livre, reagiu instintivamente, lançou um jutsu de fogo para abrir caminho e em seguida, avançou com o Chidori. Ryu, porém, deformou seu próprio corpo e escapou com facilidade, demonstrando que sua estrutura não obedecia às limitações humanas. Instantes depois, ele retornou trazendo criaturas auxiliares para distrair o time enquanto atacava Araya, conseguindo arrancar a lâmina que neutralizava sua areia. Sem a arma, Araya e Yodo ficaram vulneráveis, e Sarada entendeu imediatamente que se nada mudasse, seriam massacrados ali mesmo. A sensação de estar à beira de perder todos os que confiavam nela despertou nela memórias cruciais. Recordou-se da conversa com Shoshu sobre seu maior objetivo, tornar-se Hokage e servir a aldeia com a mesma dedicação que Naruto demonstrava por todos. Lembrou-se de como a amiga reagiu ao ouvir o tamanho de sua ambição, e de como valorizava justamente essa diferença entre elas. Uma sonhava com o futuro da vila, a outra com um romance imediato. Depois, recordou Boruto explicando sua própria aspiração, inspirada em Sasuke. Se ela se tornasse Hokage, ele estaria sempre lá para protegê-la. Pensou também no dia em que Sumire lhe confessou seus sentimentos por Boruto e nas palavras de admiração que ouviu sobre
sobre Naruto, alguém que via cada cidadão da vila como parte de sua família. Refletiu sobre como sempre se cobrou ser forte o suficiente para carregar o mesmo ideal que Naruto carregou. Sabia que não podia se distrair, que precisava crescer rápido para proteger a Folha e todos que viviam nela. Mas a lembrança mais dura veio do dia em que Boruto perdeu um olho para salvá-la. Naquele momento, ela não soube como reagir, e isso a atormentou por muito tempo. Também reviveu o desespero que sentiu quando a vila acreditou que Boruto havia matado o sétimo. Lembrou-se do choque ao ver o próprio pai disposto a perseguir Boruto, sem saber que era uma vítima dessa distorção. O peso emocional daquele período despertou nela o Mangekyo Sharingan, algo tão intenso que Sasuke reconheceu imediatamente como uma anomalia criada por desespero extremo. Sasuke, após escapar com Boruto, acabou explicando ao garoto que o poder recém-desperto de Sarada não era comum, e que quando ela descobrisse sua verdadeira natureza, também compreenderia intuitivamente como manejá-lo. Esse momento finalmente havia chegado. Enquanto lutavam, estranhas distorções escuras surgiram no ar, pequenos vórtices que pareciam gerar gravidade própria. Ryu percebeu o perigo e tentou matar Sarada com uma onda de areia metálica, mas o ataque desviou abruptamente antes de tocá-lo e foi engolido por um dos vórtices. Confuso, ele não conseguia identificar se aquilo fazia parte das habilidades de Sarada ou se era algum fenômeno externo. Sarada ordenou a Mitsuki que protegesse os aliados, pois ela assumiria a linha de frente, e Mitsuki notou que os olhos dela haviam mudado novamente. Ela compreendeu seu novo poder com uma clareza que surgia de forma quase instintiva. À medida que Ryu tentava atacá-la, mais vórtices gravitacionais apareciam ao redor deles. Um segundo puxou outra massa de areia, depois um terceiro e um quarto surgiram no céu, cercando todos. Ryu, agora apavorado, tentou recuar, mas já não conseguia controlar o próprio corpo. Era atraído lentamente pelas esferas, flutuando sem conseguir resistir. Sarada o acompanhou no ar, mantendo o controle da técnica. O campo gravitacional afetava seletivamente apenas o que ela desejava: Ryu, sua areia metálica e parcialmente, o próprio corpo dela. Mesmo as partículas de areia do deserto permaneciam imóveis, evidenciando que ela ditava exatamente o que seria tocado por aquela força. Um dos vórtices começou a intensificar a atração até deformar o corpo de Ryu na direção de seu centro. Enquanto o inimigo era puxado, Sarada mergulhou em suas próprias verdades. Reconheceu que por muito tempo, desviou o olhar de suas fragilidades e tentará ignorar sentimentos que a faziam se sentir vulnerável, inclusive os que nutria por Boruto e sua empatia pelo conflito interno de Sumire. Percebeu que ao tentar reprimir o que considerava fraqueza, acabará sufocando também sua força. E esse reconhecimento abriu completamente o potencial do seu Mangekyo. Ryu, em desespero, tentou lançar tudo o que tinha contra ela, reunindo uma onda colossal de areia para esmagá-la, mas Sarada ampliou a absorção gravitacional de uma das esferas. A força do vórtice intensificou-se ao ponto de deformar o ataque e afastar ainda mais o inimigo, tornando impossível sua aproximação. Jura, observando de longe, percebeu que algo completamente inesperado estava acontecendo. Sarada finalmente fixou sua decisão. Se realmente queria alcançar a posição de Hokage, precisava aceitar cada parte de si, inclusive aquelas que temia. Com essa certeza, concentrou toda a energia do Mangekyo Sharingan e expandiu seus vórtices ao limite. Ryu foi engolido por uma das esferas com violência crescente enquanto o sangue escorria dos olhos de Sarada devido ao esforço. O corpo do inimigo não suportou a compressão gravitacional e foi completamente destruído. Mitsuki observava a batalha do solo quando percebeu que Sarada começava a despencar. Instintivamente, ele lançou uma de suas serpentes para alcançá-la antes que o corpo dela colidisse com o chão. Ao tocá-la, notou que ela já havia perdido a consciência, evidência clara do custo físico e emocional da técnica devastadora que havia utilizado. Ainda assim, graças ao esforço dela, todo o esquadrão estava a salvo. A missão, apesar de quase fatal, terminou em êxito. Os problemas da vila estavam longe de acabar, mas ao menos aquele capítulo havia sido encerrado. Com Sarada recuperada e o perigo imediato resolvido, Sumire decidiu que não tinha mais motivo para adiar um assunto que vinha carregando no peito há muito tempo. Ela se aproximou de Sarada com a intenção de finalmente esclarecer tudo o que havia acontecido entre as duas a respeito de Boruto. Antes de tocar no ponto mais delicado, reconheceu o mérito da amiga pelo sucesso da missão, sabia bem o quanto havia sido arriscada e o quanto Sarada havia se sacrificado para proteger os outros. Enquanto conversavam, Eida as observava à distância. A jovem parecia absorver cada gesto, cada nuance emocional, como se não suportasse deixar escapar nenhum detalhe de qualquer história que envolvesse sentimentos, tensões ou segredos. Sua atenção era tão afiada que parecia praticamente uma espectadora profissional da vida dos outros. Sarada, ao perceber que não podia mais fugir do tema, passou a refletir sobre sua própria postura no passado. Reconheceu que em muitos momentos, havia sido insensível com Sumire, especialmente no período em que as emoções em torno de Boruto começaram a confundir ambas. Sumire, por sua vez, admitiu que também agia de forma impulsiva ao revelar seus sentimentos em uma ocasião completamente inadequada. As duas recordaram juntas o quanto tudo aquilo havia sido desconfortável. Sarada, em especial, encarou de frente algo que vinha evitando há anos, o fato de que havia negligenciado seus próprios sentimentos e falhado em reconhecer a realidade que estivera diante dela o tempo todo. Recordou-se então de uma antiga conversa, quando Sumire insinuou que ela talvez se interessasse por
por Boruto. Na época, Sarada havia reagido com estranhamento genuíno, simplesmente porque, naquele momento, não nutria nenhuma opinião formada sobre ele. Com o passar do tempo, porém, percebeu que Boruto ocupava seus pensamentos com frequência crescente. Lembrava-se de observá-lo e sentir que ele carregava um peso que poucos percebiam. Sufocado por responsabilidades e conflitos internos, parecia sempre à beira de desmoronar, e como companheira de time, Sarada acreditava que sua preocupação era apenas profissional. Entretanto, quanto mais tentava se convencer disso, menos claro ficava se aquele sentimento realmente se limitava à camaradagem. Eida continuava à espreita, absorvendo cada detalhe da confissão emocional que se desenrolava diante dela. Sarada, ao narrar sua jornada interna, explicou que quando finalmente percebeu que seus pensamentos sobre Boruto iam além do que imaginava, mergulhou em um turbilhão de inseguranças. Chegou a duvidar se alguém como ela, que oscilava entre força e vulnerabilidade, poderia algum dia se tornar Hokage. Lembrou-se do momento em que Odo morreu e das palavras duras que ouviu, palavras que a acusavam de estar se enganando sem perceber. Esse momento foi um golpe brutal, que abriu feridas profundas. Mas agora, ao rever tudo, compreendia que esse conflito interno havia sido justamente o que a fortaleceu. O reconhecimento de sua fragilidade havia se transformado em combustível para sua determinação, e finalmente, admitiu para si mesma, e para Sumire, que amava Boruto. Sumire sorriu com naturalidade, como alguém que já sabia disso há muito tempo. Agradeceu a sinceridade da amiga, explicando que também não pretendia mais esconder seus sentimentos. As duas acabaram rindo juntas da coincidência de pensarem da mesma forma sobre tantas coisas. Eida, porém, estava incrédula. Depois de tanto tempo acompanhando tudo às escondidas, justamente o momento mais decisivo da história emocional das duas acontecia quando ela não estava presente. Aborrecida por ter perdido o clímax do drama, decidiu convocá-las imediatamente para sua casa, ansiosa para recuperar o capítulo perdido. Quando as garotas chegaram, Eida foi direto ao ponto e tentou descobrir quando Sarada pretendia confessar seu amor a Boruto. Sarada, surpresa com a conclusão precipitada, tentou explicar que não planejava fazer isso tão cedo. Boruto estava mergulhado em obrigações e perigos maiores, e ela não queria criar um peso desnecessário entre eles. Eida achou essa postura irritantemente passiva e virando-se para Sumire, perguntou o que ela pretendia fazer. Sumire respondeu que talvez expressasse seus sentimentos de forma inesperada, o que deixou Eida radiante, afinal, adorava reviravoltas. Apesar disso, ambas concordaram que naquele momento, a opinião de Boruto era o único fator realmente importante, e que discutir aquilo antes do tempo não fazia sentido algum, dado o caos que o envolvia. Eida aceitou parcialmente a explicação, mas repentinamente seu semblante mudou. Deixou de lado o entusiasmo pelo drama amoroso e assumiu uma expressão séria. Confessou que embora adorasse ouvir histórias românticas, tudo aquilo também despertava uma dúvida incômoda dentro dela. Por isso, perguntou às duas se não sentiam nenhuma atração por ela. Sarada e Sumire ficaram desconcertadas com a pergunta, tentando compreender o motivo. Nesse instante, Daimon surgiu da outra sala, observando tudo com desconfiança extrema. Eida então explicou sua lógica: se elas fossem afetadas pelo encanto dela, seriam incapazes de desenvolver sentimentos românticos por qualquer outra pessoa. Nem sequer conseguiriam mencionar Boruto na sua presença sem transformar a conversa em elogios voltados somente a ela. Enquanto Eida expunha sua suspeita, Daimon começou a circular pela sala com ar predatório. Sarada percebeu a movimentação e instintivamente ativou seu Mangekyo Sharingan. Daimon reagiu imediatamente, saltou para cima do sofá, agarrou o pescoço das duas com força e deixou claro que o Sharingan não significava nada diante dele. Ambas lembraram na mesma hora do alerta de Shikamaru: se Daimon descobrisse que elas não estavam sob o poder de Eida, as consideraria ameaças e as eliminaria. Sarada entendeu que não tinha qualquer chance em um confronto direto, então desativou o Sharingan para não provocar uma reação ainda pior. Daimon finalmente soltou as duas, apenas para deixar claro que poderia tê-las matado quando quisesse. Eida passou a questionar a si mesma: se elas não estavam sob sua influência, como isso era possível? Depois de refletir profundamente, concluiu que inconscientemente havia excluído as duas de seu encanto. No fundo, desejava que a amizade fosse genuína, não fruto de manipulação. Por isso, havia anulado involuntariamente seu próprio poder sobre elas. Ela assegurou que isso não mudaria a relação delas e que confiava sinceramente em ambas. Sarada, sem saber como se expressar em palavras, simplesmente abraçou Eida com força, trazendo Sumire junto, um gesto que mostrava que estavam dispostas a manter essa amizade mesmo correndo risco de vida. Eida retribuiu o abraço, igualmente tocada, mas o descanso duraria pouco. Sarada sabia que em breve, teria que se preparar novamente, dessa vez para proteger Eida do ataque iminente de Mamushi, que estava à espreita, faminto e cada vez mais próximo. E assim se encaminha o próximo capítulo da jornada. No futuro distante, não seria surpresa se esse caminho levasse Sarada à posição de Hokage, um destino que pouco a pouco, começa a se desenhar diante dela.